Esse é o vídeo tutorial sobre o Comic Builder, parte 9. Vamos então finalizar aqui o nosso comic e apresentar as últimas funcionalidades do Comic Builder. Uma coisa que a gente não fez até agora foi salvar o comic, né? Gravar o trabalho que a gente fez até agora. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai lá em Comic e tem aqui o botão salvar. Basta clicar aqui em salvar e ele vai dizer o comic atual será substituído. Eu confirmo e ele diz o comic foi salvo com sucesso. Aonde ele gravou esse comic? No caso do Comic Builder para o Windows, ele gravou no disco rígido do computador. E, e aí, neste caso, não precisa de senha. Eu tinha preenchido aquele campo ali, aí eu tirei, porque não precisa. O Comic Builder sempre tem acesso a todos os comics que estão gravados no disco rígido, né? E o Comic Builder do Speech tem acesso a todos os comics que estão gravados na memória local do smartphone ou do tablet. Então não é necessária a senha. A senha é necessária quando a gente vai fazer a publicação do comic, que aí o comic vai se tornar público para o Speech, para outros usuários, outros módulos, e aí o controle de senha é importante. Então, neste caso, aí sim eu coloco aqui no campo senha um valor, e aqui em Spot eu coloco o identificador do comic, que pode ser o ID que eu coloquei aqui em cima, ou pode ser outra coisa. Eu vou, no caso, colocar Alice e clicar em publicar. Ele vai fazer uma verificação na internet se esse comic já estava publicado, ele vai confrontar a senha com esta que eu coloquei aqui, então isso evita que eu substitua um comic feito por outro usuário com esse nome, né, Alice. Ele vai fazer esse controle todo e, se tiver tudo certo, ele vai dizer que foi publicado com sucesso. Uh, Outra função que tem aqui o Comic Builder são as ferramentas. E o que tem apenas, por enquanto, nas ferramentas é o controle alterações de senhas. Então, lá no campo Comic, lá no formulário do Comic, eu coloquei apenas uma senha, né, no campo senha. Mas aqui em ferramentas eu tenho a opção de atualizar duas senhas, as senhas de leitura e a senha de gravação. Por quê? Porque quando eu fiz a publicação, por padrão, ele grava uma senha de gravação e uma senha de leitura com o mesmo valor. E o que é a senha de gravação e a senha de leitura? A senha de gravação é a que ele verifica quando eu vou atualizar o comic na internet. E a senha de leitura é aquele que ele verifica quando ele for apresentar o comic para um usuário. Então, por padrão, essas duas senhas elas são iguais, mas eu tenho a opção de alterá-las. Dessa forma, eu separo o processo de atualização do comic do processo de leitura do comic. Então, eu posso distribuir o meu comic publicamente, mas eu sou a única pessoa capaz de alterar o comic, né? Então, como que funciona aqui essa tela? Basicamente, eu coloco aqui qual é a senha que vai permitir que eu altere os dados do servidor, e aí qual é a nova senha que eu quero cadastrar. Sei lá, eu posso colocar teste aqui. E aí eu clico no botão de qual senha que eu quero alterar. Se eu quero alterar a senha de leitura, eu clico aqui e aí a senha de leitura vai se tornar esse valor. Se eu quero alterar a própria senha de gravação, ou seja, trocar de senha para teste, eu clico aqui. E aí, dependendo da operação, eu tenho que colocar uma outra senha aqui, né? Se eu for carregar o comic que já está na internet para cá, para o Comic Builder, eu tenho que usar a senha de leitura aqui. Se eu for publicar o comic, eu tenho que colocar a senha de gravação aqui. Ok? É assim que funciona o controle de senha. E essas são as funções do Comic Builder.